E chegamos ao sábado, que é o último dia da semana, o 7º dia da semana. E nós queremos fechá-lo, obviamente, sempre com a palavra. Eu sei que há pessoas que nesse dia ficam com mais atribuições, nem conseguem, mas seria tão bom que completássemos sempre, que todo dia fosse dia da palavra do Senhor. Então vamos à palavra que Ele nos propõe neste sábado, dia 4 de setembro, mês que vai passando, ano que vai correndo. Lucas capítulo 6, versículos de 1 a 5. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem acompanhou o Evangelho durante a semana pôde perceber que Jesus é aquele que veio com autoridade, aquele que interpreta agora de fato a vontade de Deus contida nas Escrituras, na vida. Ele é a última palavra que Deus pronunciará aos homens, é a palavra plena, a definitiva. Então é a Ele que devemos ouvir, e Ele tem autoridade para interpretar e purificar tudo aquilo que a religião foi produzindo. O que for verdadeiro de Deus, Ele vai confirmar. O que não for, Ele vai retirando. E o sábado, que era naquele tempo antes da ressurreição de Jesus, o dia sagrado, o dia do Senhor, as comunidades agora estão experimentando uma coisa muito bonita em relação a ele. O sábado tinha se tornado um dia pesado. Tantas leis foram colocadas em cima dos sábados, tantas obrigações sagradas, que em vez de se tornarem o dia do Senhor, virou o dia das regras pesadas, o dia de não poder fazer praticamente nada sem estar pecando. Em vez de as pessoas irem a Deus como centro da vida cada vez mais, e por meio desse recentralizar a vida em Deus, aprenderem a descansar em Deus, não ficando escravas de nada, tinham ficado escravas das leis do sábado. Depois que Jesus ressuscitou, ao 3º dia, portanto no domingo, e a Bíblia mostra, o Novo Testamento, que ele apareceu às comunidades no dia do domingo, o 8º dia. Então agora para os cristãos não era mais o sábado, mas o domingo passou a ser o dia do Senhor. E eles estão experimentando que o dia do Senhor é muito importante, porque leva o ser humano a colocar Deus como centro, a não ser escravo de nada, a aprender de verdade, como eu disse, a descansar em Deus. Então essa palavra para nós é muito importante. Jesus é aquele que disse que no dia do Senhor tudo deve fazer o homem voltar a Deus, para que ele não seja escravo de nada e assim ele possa verdadeiramente descansar. Por isso, no dia do Senhor, as pessoas deveriam descansar, porque se Deus é o centro da vida e eu me volto a Ele inteiramente, o trabalho não pode ser o centro da vida. O ser humano precisa descansar também do trabalho, não pode ser escravo do trabalho ao ponto de ficar moído de tanto trabalhar. Assim, patrões não deviam explorar seus empregados, forçando-os a trabalhar todos os dias da semana. Assim, os próprios patrões também não deveriam ficar escravos do dinheiro que ganham com esse trabalho, ficando escravos do dinheiro. Por isso, a gente não pode colocar o domingo apenas como dia do lazer sem Deus. A gente acaba ficando escravos do lazer também. Eu tenho que ir ao sítio, aconteça o que acontecer.
tem que ter o futebol, aconteça o que acontecer. E em vez do lazer se tornar um momento bonito e que Deus gosta, e ser feito, realizado em Deus, Deus está ausente dos nossos lazeres. Deus esquecido no domingo. Deus que não faz parte mais. Crianças que não são educadas mais para o sentido do domingo, para irem à missa, prestar louvor ao Deus vivo que as tem sustentado, não aprendem mais a viver de Deus, a centralizar o trabalho em Deus, a centralizar o lazer em Deus. Férias que não têm mais domingos, porque tiramos férias, inclusive de Deus. Jesus veio restaurar isso. Não, nada no dia do Senhor deve virar algo que escraviza o coração do homem, nem leis religiosas que enfraquecem o dia do Senhor, virando apenas uma obrigação, e nem também um esquecimento do Deus vivo. Tudo fora de Deus se torna canseira, mesmo que parecia, num primeiro momento, descansar, porque escraviza a nossa alma. Nós queremos então agora rezar, pedindo que a gente recupere sempre mais a importância do domingo como dia do Senhor. A igreja estendeu também para o sábado à noite, já poder ajudar a gente a começar nele também, a celebrar o dia do Senhor. Senhor nosso Deus, o Senhor de fato, só o Senhor pode plenamente ser o sentido último da vida. Só o Senhor não escraviza a nossa liberdade, a nossa vontade, os nossos desejos. Por isso, ajuda-nos cada dia mais a ter o Senhor como centro e tendo o dia do Senhor, como o Senhor mesmo disse nos teus mandamentos que o deveríamos observar, a gente possa então aprender a descansar no Senhor. Que o lazer do domingo, meu Deus, seja sempre um lazer no Senhor, sem nos escravizar. Que o trabalho, se for preciso, somente se for preciso, mesmo esse trabalho não seja algo para escravizar, nem no trabalho e nem no lucro que o trabalho gera. Senhor, ajuda-nos a termos diante de nós o Senhor como único centro, fonte e razão do nosso ser e do nosso descanso. Amém. Bom domingo para você, uma boa semana, final de semana, que a gente possa estar na semana que vem juntos com a graça dele e dê a Deus o que é de Deus, descanse em Deus, tendo Deus como centro no domingo, se pode, vai à missa, sempre observando os protocolos da saúde desse tempo desafiador. Rezemos uns pelos outros, fiquem com Deus. E recebamos então a bênção para esse final de semana. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.